Bem-vindos ao programa Gestão de Negócios. Vamos falar hoje sobre a queda da taxa básica de juros, a taxa Selic. E é uma ótima notícia. O Copom reduziu os juros em 0,75 pontos percentuais. O Comitê de Política Econômica do Banco Central, de Política Monetária do Banco Central, reduziu no dia 22 de fevereiro, pela quarta vez seguida, a taxa básica de juros, a taxa Selic. A redução foi novamente de 0,75 pontos percentuais, como na reunião anterior realizada em janeiro, que significou o maior corte em 5 anos. E agora a taxa básica está em 12,25% ao ano. A redução dos juros teve início no final do ano passado, com 2 reduções seguidas de 0,25 e essas 2 últimas de 0,75 cada. Então, fechamos o ano com uma taxa de 14,25, que reduziu para 17,75, e em janeiro deste ano, o Copom reduziu a taxa em 0,75 pontos percentuais, e agora repetiu a dose, reduzindo para 12,25%. Então, conforme podemos observar no gráfico, tivemos no ano de 2013 a menor taxa durante o período 2012 a 2017, que foi 7,25% ao ano. Então, uma taxa muito interessante para o consumidor, para o Brasil, porque significa quanto que o governo paga pelos empréstimos que ele faz. Ou seja, a dívida federal, a dívida pública, a dívida externa, remunera o investidor que investe lá nos títulos públicos a uma taxa de 7,25%. Isso em janeiro de 2013. Depois a taxa foi aumentando, então de janeiro de 2013 para cá tivemos um aumento na taxa para 10,50% já em janeiro de 2014 e daí em diante a taxa continuou subindo. 2015, 12,25% e 2016 permaneceu essa taxa de 14,25%. Então tivemos quase um ano, passou praticamente o ano de 2016 inteiro com essa taxa de juros. E aí começamos, no mês de janeiro, experimentar uma redução maior. Então tivemos 2 reduções no final do ano de 2016, de 0,25 em cada uma dessas reduções, para culminar agora com essas 2 últimas reduções em 12,25%. Taxa de 12,25% significa, quando comparada aos outros países, então a gente olha nessa tabela, a taxa de juros nos demais países, os juros reais, descontado a inflação, nós continuamos sendo recordistas mundiais em pagamento de juros. Então o Brasil paga hoje 8,17% de juros, de ganhos reais. Em segundo lugar vem a Rússia, 4,76%, a China, 2,10%, numa taxa média negativa de 2%. Ou seja, o investidor externo, quando investe no Brasil em títulos, está investindo porque o Brasil, de todos os países no mundo, é o país que paga a maior taxa de juros. Então, temos espaço para reduzir ainda mais. E essa é a expectativa do mercado. Quando a gente pega a taxa nominal, a taxa que é divulgada oficialmente, como por exemplo, essa taxa que reduziu para 12,25, coloca o Brasil em terceiro lugar. Então a Argentina está em 24,75, Venezuela em 22,48 e o Brasil agora em 12,25%, de uma taxa nominal média de 3,32% ao ano. Então, é ainda muito juros que o Brasil paga. A taxa Selic
é a taxa que baliza, a balizadora das demais taxas aplicadas no mercado. E o Banco Central utiliza a redução ou o aumento dessa taxa para controlar a inflação, direcionando-a para o centro da meta, que está estipulado pelo Conselho Monetário Nacional em 4,5% ao ano para 2017 e a mesma meta para o ano de 2018, com uma tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima e 1,5 pontos percentuais para baixo. Ou seja, de 4,5, o teto da meta, 4,5 vai para 6 e o chão da meta, vamos dizer assim, 3%. Então é este o patamar que o Banco Central vai trabalhar. Quando a inflação está aumentando, o que faz o Copom? O Copom aumenta a taxa Selic, tornando o dinheiro mais caro e, com isso, consegue reduzir o consumo. E quando a inflação cede, quando ela cai, o Copom diminui a taxa Selic, tornando o dinheiro mais barato e, assim, estimula o consumo. Então, realmente, é um instrumento para controle da taxa de inflação. A Selic serve de referência para o mercado e para remunerar investimentos corrigidos por ela, como, por exemplo, os títulos públicos que há pouco eu comentei, que você pode investir através do Tesouro Direto. A expectativa é que o Conselho Monetário Nacional, ao reunir-se em junho para definir a meta de inflação para o ano de 2019, diminua a meta de inflação que está em 4,5%. Pelo menos é essa a expectativa do mercado. Desde 2005, a taxa, a meta, o centro da meta, melhor dizendo, está em 4,5%. Então, desde o ano 2005, o governo, através do Banco Central, vem trabalhando para tentar manter a meta dentro dos 4,5%. E sofreu apenas duas alterações no intervalo de tolerância, que caiu de 2 para 1,5 pontos percentuais para os anos de 2017 e 2018, no qual o governo Dilma sinalizou que trabalharia para controlar a inflação, voltando ao regime de metas de inflação, que havia abandonado em prol de um crescimento que não ocorreu. A queda da Selic é um ótimo sinal para a economia brasileira, pois com a inflação em queda, o Copom pode reduzir a taxa básica, que remunera os títulos públicos, ou seja, os títulos da dívida externa brasileira. Menos juros, dólar em queda, menos o Brasil pagará de juros, sobrando recursos para investimento. As consequências da redução da taxa básica de juros vão muito além do estímulo ao crescimento, tendo como efeito positivo a redução dos custos de financiamento da dívida pública. Conforme cálculos do ex-diretor do Banco Central e economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Carlos Tadeu de Freitas, o governo irá economizar em 2017 até 75 bilhões, ou seja, com a redução da Selic, uma Selic menor, haverá uma economia que pode, inclusive, ultrapassar os 75 bilhões de juros que ele deixará de pagar pela redução, o que equivale a 20% do montante pago em juros em 2016, que, conforme dados atualizados até novembro de 2016, chegou a 370 bilhões de reais. Você deve estar pensando, será que é hora de voltar às compras e assumir dívidas, uma vez que a taxa básica está caindo? Muito cuidado nessa hora, pois a decisão de consumo e investimento é muito subjetiva e o custo-benefício é justamente a taxa de juros, que, embora a taxa Selic sirva de balizadora para as demais taxas do mercado, os juros para o consumidor não cedem. E mais do que isso, quando o Banco Central decidiu intensificar o corte na taxa Selic, os bancos resolveram cobrar mais pelos empréstimos. Só para vocês
entenderem isso, no mês de janeiro, para as empresas e para as famílias, os bancos aumentaram a taxa de juros. Olha como que ocorreu. O governo abaixou a taxa básica, que é a Selic, que serve de balizadora das demais taxas, e os bancos se movimentaram ao contrário, subiram as taxas, tanto para as empresas quanto para as famílias. Além de retraírem ainda mais o crédito, quer dizer, juro mais alto e crédito ainda mais restritos. Os juros médios dos empréstimos bancários subiram de 32% ao ano, em dezembro, para 32,8% em janeiro, após 2 meses de queda. Os bancos aumentam os juros para manter as margens financeiras, o spread. Então, eles aumentam porque estão emprestando menos e, para manter os resultados, a lucratividade, cobram mais. Os juros e spread subiram mesmo com a inadimplência, que ficou estável em 3,7% da carteira total, sendo que a inadimplência das empresas aumentou de 5,2% para 5,4% em janeiro. Quer dizer, um pequeno aumento que não justifica este aumento nos juros. O spread é a diferença entre a taxa de captação de recursos pelos bancos e a cobrada dos clientes. De olho nesse cenário de aumento dos juros cobrado pelos bancos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, cobrou o repasse aos clientes dos cortes feitos pelo Banco Central e adotou medidas para reduzir os juros do cartão de crédito. E, além disso, o Banco Central anunciou diretrizes para baixar os juros e spread bancários. Vale lembrar que o governo tem em suas mãos 2 grandes instituições financeiras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E pode, a partir dos ajustes que realizou, o fechamento de agências, o plano de demissão voluntária, o governo pode sim reduzir as taxas de juros para os empréstimos, tanto de pessoa física como de pessoas jurídicas, provocando assim, através da concorrência, a queda das taxas nas demais instituições financeiras. É o que queremos e precisamos: crédito com juros plausíveis para movimentar este país continental. Diante desse cenário, como está a concessão de crédito pelas instituições financeiras? E quais as perspectivas para esse ano de 2017? Mais do que aumentar os juros, os bancos reduziram o volume de crédito. Entre dezembro e janeiro, a concessão de crédito caiu 17,3%, segundo o Banco Central. Então, de dezembro a janeiro, a concessão de crédito em novos empréstimos e financiamentos caiu. É um grande recuo na concessão de empréstimos e financiamentos para empresas e famílias. E o volume de recursos destinado ao crédito, que já estava escasso, recuou ainda mais. As operações de financiamento para a compra de veículos marcou o 25º mês consecutivo de contração. E em 12 meses, a queda foi de quase 11%. Essa queda do crédito para a compra de veículos ajudou o setor a amargar uma queda de 5,18% nas vendas no mês de janeiro, na comparação com o mesmo período de 2016, conforme dados da FenaBrave. Quando comparado com dezembro, a queda foi ainda maior, foi uma queda de 28%. Os bancos públicos devem puxar neste ano o volume de crédito. Segundo o Banco Central, a expectativa é que este volume de crédito suba de 3% neste ano. Os bancos privados expandirão em apenas 1% o volume de crédito, percentual igual ao do ano passado, como reflexo na queda do volume de crédito e rigor na concessão de financiamentos. A venda de veículos caiu 7,6% em fevereiro, quando comparado com o mesmo mês
do ano passado. E em relação a janeiro, a queda foi de 7,8%, ainda segundo dados da FenaBrave. Então caiu em janeiro, caiu novamente em fevereiro. Enquanto que as linhas leves, automóveis e comerciais leves tiveram queda de 6,8%. O segmento de pesados continua com forte queda, quer dizer, o segmento que movimenta a economia brasileira teve um recuo de quase 32%, considerando que o peso dos investimentos no PIB é de 16,5% e do consumo das famílias é de 64%, conforme relatório do Banco ABC, e que a expectativa é de termos um crescimento de 0,5% no nosso PIB e 0,5% também do consumo das famílias, é o que explica a tentativa do governo de estimular o consumo, dando o pontapé inicial ao liberar o saque do FGTS das contas inativas. O consumidor pensa e enxerga no curto prazo, e este está vendo o desemprego aumentando, com estimativa de chegar próximo a 14% neste ano, conforme projeção do Banco ABC e da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E a renda desse trabalhador vem caindo, embora a inflação esteja em queda. Mas o poder de compra do consumidor está comprometido. E com a restrição do crédito, somada ao recuo do poder de compra do consumidor, a insegurança faz com que o consumidor enxergue um cenário pior do que realmente está, mesmo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fazendo o papel de animador de torcida, dizendo que os sinais deixam claro que saímos da recessão. O governo Temer, ao estimular o consumo através da liberação das contas do FGTS, busca mostrar que a economia está em ritmo de melhora e que a economia não está tão ruim quanto parece. Mas como animar uma população que está tendo que cortar o que conquistou em anos anteriores? Carro, internet, TV a cabo, viagens e confortos que não tinha anteriormente. É a pirâmide de necessidades de Maslow em ação. À medida que aumenta a renda, mais necessidades você passa a ter. Agora, quando você tem e precisa abrir mão, a consequência é o aumento da possibilidade de convulsões sociais, como citado no relatório da OIT, que estima que de cada 4 desempregados no mundo, 1 será brasileiro. Que os sinais de recuperação se fortaleçam dia a dia. E vamos lembrar a campanha da Associação Brasileira de Anunciantes, ABA, pela valorização do Brasil. E o slogan: o melhor do Brasil é o brasileiro. Que os pessimistas de plantão estejam errados, pois o avanço das reformas levaram o dólar e o risco país ao menor patamar em 2 anos. Risco país e dólar no menor patamar em 2 anos. O Brasil não está condenado e as coisas estão começando a mudar. A melhora do cenário da economia mundial provocou a redução da percepção de risco global e aumento no valor das commodities e, somado a isso, a expectativa de que o governo Temer conseguirá aprovar as reformas necessárias para colocar o país nos trilhos novamente, faz com que o dólar e o risco país atingissem o menor patamar em 2 anos. À medida que a economia dos grandes países crescem e a China mantém-se aquecida, fez com que o preço do petróleo, do minério de ferro e da soja aumentassem. O petróleo teve um aumento de 67% e o minério de ferro aumentou quase 100%. Quase 100%. E quanto à soja, sua valorização, juntamente com de outras commodities agropecuárias, provocaram um boom e já refletiram no aumento da venda de máquinas agrícolas, que em janeiro deste ano foi de 74,9%. Ou seja, tivemos
um aumento das vendas de quase 75%, comparado ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Associação Nacional de Veículos Automotores, Anfávia. Já o dólar, que em 14 de abril de 2014 estava a R$ 2,21, R$ 2,21 para comprar um dólar, subiu para R$ 4,14 em setembro de 2015 e está arrumando para R$ 3,00 agora no mês de fevereiro. A conjuntura externa e interna está direcionando o dólar para romper a barreira dos R$ 3,00 e ficar abaixo desse patamar, segundo analistas. Mas, no médio prazo, ele voltará ao patamar de R$ 3,40 devido ao provável aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Olha que interessante. Quando a gente compara a valorização do real em relação ao dólar, tem um índice muito interessante, que é conhecido como Big Mac Index, calculado pela revista The Economist e divulgado amplamente no mercado, que mostra exatamente quais as moedas que estão valorizadas e desvalorizadas em relação ao dólar. Para fazer essa comparação, o que os economistas fizeram ao criarem esse índice? Pegaram o Big Mac, que é um produto similar em todos os países. O Big Mac é o mesmo, como se diz, o mesmo gosto, o mesmo produto, a mesma matéria-prima. Então, para saber o poder da moeda em relação ao dólar, basta fazer um comparativo do preço do Big Mac nos diferentes países. E olha o que a gente vê, que agora em janeiro saiu o Big Mac Index atualizado, então mostrou o quê? Que temos o quinto Big Mac mais caro do mundo, o quinto Big Mac. Ou seja, mais um pouquinho estaremos no patamar comparado ao Big Mac, no patamar ideal, ou seja, o dólar na faixa de R$ 3,00 para comprar um dólar. Então temos em primeiro lugar a Suíça. Então lá nos Estados Unidos o Big Mac custa $5,06, na Suíça custa $6,35 e aqui depois temos a Noruega, a Suécia, a Venezuela e depois o Brasil, com Big Mac custando pela cotação de janeiro $5,12, ou seja, o dólar rumando em direção aos R$ 3,00 por um dólar, vai chegar no patamar que vai igualar o preço do Big Mac no Brasil com o preço do Big Mac nos Estados Unidos. Então, é um índice interessante para a gente avaliar de período em período como está a nossa moeda, o real, em relação ao dólar e como também estão as moedas de outros países comparados ao dólar, porque vivemos num mundo globalizado, vendemos e compramos dos outros países. A indústria brasileira reclama, pois o dólar no patamar de 3 torna o produto brasileiro menos competitivo. A exportação de commodities, aliado à Selic alta, faz com que muitos investidores externos invistam no Brasil e, com isso, aumenta a entrada de dólar, provocando a depreciação em relação ao real. Lembrando que o Brasil continua na liderança mundial de juros reais. Já o Risco Brasil atingiu o menor valor em 2 anos, retornando em fevereiro ao patamar de maio de 2015, quando o país ainda tinha o selo de bom pagador pelas empresas de classificação de risco. Então, são mais sinais de melhora na economia, mas precisamos continuar acompanhando, uma vez que mais um nome forte do governo está na corda bamba, tendo que licenciar-se para tratamento de saúde, o ministro Eliseu Padilha. E seu retorno ao governo dependerá do noticiário no decorrer do mês de março. Além deste fato, Marcelo Odebrecht prestou depoimento como testemunha nas ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer, por suposto
abuso de poder econômico na eleição presidencial de 2014. De fato, é a crise política que continua ditando o ritmo da economia. Vamos continuar acompanhando os números da economia brasileira e monitorar o noticiário político que tem interferido e muito em nossa economia. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado pela sua audiência.